Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Todos encontraram? Amém? Normalmente está no telão. A partir do 42 vai dizer assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Último versículo, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa, que é transformadora, que é viva e eficaz, como está escrito. Mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, que separa as coisas dentro de nós. Senhor, a tua palavra foi exposta, e ela por si só já é poderosa para fazer. Mas nós te pedimos graça para que, em nome de Jesus Cristo, flua o teu querer e a sua vontade para essa noite sobre as nossas vidas, começando pela minha. Senhor, eu oro para que, em nome de Jesus Cristo, haja clareza, que o teu Espírito seja sobre a igreja, para que a revelação da tua palavra, do teu querer, venha explodir dentro de cada um de nós nessa noite. Senhor, a minha oração é que nenhum de nós saia daqui sem entender aquilo que o Senhor quer para nós, individualmente e como igreja. Eu oro pedindo que o teu Espírito nos chacoalhe nessa noite, nos leve um pouco mais profundo nessa noite, Senhor. É isso que nós te pedimos. Senhor, nós também pedimos uma coisa: toca aonde ainda não foi tocado, nos lugares mais escuros do nosso interior. Vem com sua luz, Senhor, que dissipa todas as trevas. Meu Pai, nós estamos aqui porque nós carecemos de Ti. Nós estamos aqui reunidos nessa noite de domingo, um domingo quente, Senhor, muitos suando aqui, porque nós precisamos, porque nós ansiamos, porque nós entendemos que sem o Senhor nós não somos nada e não podemos nada, Senhor. Nós nos submetemos ao Seu senhorio, nós nos submetemos ao Teu Espírito, nós nos submetemos à Tua autoridade e declaramos: faça o que o Senhor quiser nessa noite, com quem o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Pai, enquanto a palavra vai estar sendo ministrada, nós te damos liberdade para tocar, curar, salvar, abençoar, mudar a rota, Senhor. Deus, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, enquanto nós estivermos aqui falando, que o Senhor passeie no nosso meio, tocando as vidas, liberando milagres, curando os enfermos, Senhor, porque não somos nós, é só o Senhor. Então te pedimos isso.
Nós te convidamos, Jesus. Nós te convidamos para esse lugar. Pai, não permita que saia de mim nada além daquilo que o Senhor quer para essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós lemos um texto lá em Atos, capítulo 2. Muito conhecido. E sempre que falamos em Atos, capítulo 2, eu não sei vocês, mas a minha mente, o meu coração, o meu espírito já é agitado, porque eu já lembro de Pentecostes, eu lembro do derramamento do Espírito, eu lembro do start da promessa de Joel se cumprindo, sendo derramada, os discípulos ali que perseveravam, que esperavam a descida do Espírito, foram cheios. Eu queria muito estar nesse dia, irmão, porque às vezes a gente tem um culto aqui que cultos aqui que é uma verdadeira loucura, não é verdade? É gente chorando, é gente rindo, é gente gritando, é gente no chão, é gente em pé, é gente sentada, é menino correndo para lá, é uma loucura, não é verdade? O poder de Deus na casa, mas naquele dia foi diferente. Eu fico imaginando a loucura que foi esse dia. Foi vento, foi som, foi fogo, foi língua. Foi gente achando que o povo estava bêbado. Aí do nada levanta um e fala, não é isso que você está pensando, e toma a palavra de Deus. Foi uma loucura, eu queria muito estar naquele dia. Mas infelizmente, eu não estava. Nem se eu fosse o Matusalém, eu acho. Daria para participar. Aí chegando o grande dia, eu vou perguntar para aqueles 120 que estavam lá, como é que foi? E eu vou falar para eles como é que foram os meus dias, os seus dias. Amém? Porque às vezes nós achamos que esses homens viveram coisas extraordinárias, e claro, coisas extraordinárias eles viveram. Só que quando nós falamos isso, muitas vezes nós diminuímos aquilo que nós vivemos hoje. Mas a palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Então nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos o Jesus encarnado, mas nós cremos nele, e por crer nele nós vivemos coisas extraordinárias também. Amém? Então quando aquele dia chegar, quando Jesus de fato voltar novamente e acontecer tudo que tem para acontecer, nós vamos querer ouvir histórias, mas também vamos ter histórias para contar para aqueles que foram antes de nós. E eu nem sei porque eu estou falando isso, porque não tem nada a ver. Mas eu acredito que isso é para ativar a nossa fé e talvez quebrar uma incredulidade ou alguma coisa que existe dentro de nós, achando que nós não vivemos coisas extraordinárias. Amém? Você é filho de Deus, você é bem-aventurado, porque você não viu, mas você creu, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Você vai ter histórias para contar naquele dia. Glória a Deus. Então vamos começar agora. Meu Deus. Vamos lá. Vamos fingir que começou agora. Então eu lembro sempre disso, eu lembro do Pentecostes, eu lembro daquele salseiro que deve ter acontecido, do Espírito Santo descendo e enchendo toda a casa, enchendo as pessoas que estavam ali, transformando, startando a igreja. Só que os versículos que nós lemos aqui, isso já tinha acontecido, essa parte já tinha passado. E isso daqui é o resultado, o texto que nós lemos é o resultado do derramamento do Espírito, da profecia se startando de Joel.
Aquela profecia que ele diz que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O próprio apóstolo Pedro explica isso um pouquinho mais para frente. Ou para trás, perdão. Desculpa. E aqui começamos o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na adoração. E no início da igreja, essa igreja que viveu esse momento único da história, nós conseguimos enxergar ali muitos valores e princípios que os levaram a viver uma vida de igreja jamais vista antes. Eles viviam curas, milagres extraordinários. Muitos de vocês, ou talvez todos de vocês, conhecem a história. As pessoas eram curadas aos montes. A sombra do apóstolo Pedro às vezes curava as pessoas. Um estava num lugar e do nada no Espírito levava para um outro para pregar o Evangelho. Aconteceu isso com Felipe. A primeira vez que os apóstolos Pedro e João apanhou e foi preso por causa da pregação do Evangelho, a igreja estava orando e eles saíram, lembra disso, eles chegaram felizes e falaram para a igreja que estava lá orando por eles. E eles chegaram lá e se reuniram de novo e começaram a orar fervorosamente de novo. E a palavra de Deus diz em Atos capítulo 4, que a casa tremeu. Eu acho que você não entendeu. A igreja orou e a casa tremeu. E novamente eles foram cheios, e a palavra de Deus que diz que eles foram cheios do Espírito e de intrepidez, eles saíram pregando o Evangelho de novo. Essa é a primeira igreja. Uma igreja que viveu coisas assim extraordinárias. Nossos irmãos do passado viveu essas coisas, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades, os perigos, os riscos e riscos até mesmo de morte. E muitos deles morreram por causa da pregação do Evangelho. Essa foi a primeira igreja, ou a igreja do primeiro século, ou a igreja primitiva, como você achar melhor. Essa é a igreja da qual nós lemos aqui alguns versículos. E eu pergunto uma coisa para vocês: por que esses irmãos viveram essas coisas? O que eles têm de diferente de nós? Por que nós não experimentamos algumas coisas que esses irmãos viveram? A resposta é simples. A resposta é uma palavra: perseverança. A Bíblia é bem clara. No primeiro versículo que nós lemos, começa assim: e perseveravam. E eu não sei se foi semana passada, eu sou muito ruim com data. Acho que semana passada ou semana retrasada, eu estava conversando com o presbítero Rafa, lá na casa dele. Fui tomar um café lá, cafezinho bom. E nós estávamos conversando sobre algumas coisas. E quando a gente se junta para falar das coisas de Deus, Deus sempre vai revelando coisas, vai dando sinais, vai nos tocando. E nós estávamos falando sobre alguns pontos, algumas coisas que talvez nós precisaríamos fazer como igreja, como comunidade. E eu falei assim para ele: Rafa, uma coisa me chama atenção na primeira igreja. Eles perseveravam na mesma coisa.
E eu não sei se você percebeu, mas o primeiro versículo que nós lemos vai dizer lá: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas. E já foi falado várias vezes aqui na nossa casa sobre isso. Mas algo me chamou a atenção antes disso, porque isso está explícito, né? O que eles faziam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a gente discorreu até o final do texto, e aconteceu algumas coisas aqui, né? Depois você vê que através dos apóstolos aconteciam ali muitos sinais e maravilhas. Você vê que eles tinham tudo em comum. Eles naquela época até vendiam todas as suas propriedades para dividir e entregar para aqueles que tinham necessidades. E mais uma vez a palavra perseveravam aparece, unânimes no templo, no versículo 46. E aí vai reforçar o primeiro versículo que nós lemos, no partir do pão de casa em casa, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Esse versículo é lindo, esses versículos, essa passagem. Só que essa palavra muda tudo. Perseveravam, perseverança. Porque sem a perseverança, nada do que discorre no texto acontece. Ou acontece parcialmente, sabe? As medidas, as porçõezinhas. Sabe o que significa perseverar? Fui lá no... Antigamente você ia no Aurélio, né? Quem aqui é da época do Aurélio? Só raiz. Vou contar um negócio para vocês. Ontem, o meu filho tem 1 ano e 8 meses. E ele gosta muito de livro. A gente tenta incentivar ao máximo. E lá na casa da minha mãe, na avó dele, tem alguns, ele começou a futucar lá e ele achou alguns livros. E no meio desses livrinhos que ele achou 2 Novo Testamento, sabe? Aqueles Novo Testamento, e Salmos e Provérbios, azulzinho. Só quem é raiz também conhece. E ele achou o meu Aurélio, desse tamanhozinho assim, ó, que minha mãe comprou para mim na 4ª série. Faz tempo, irmão. O Auréliozinho. Mas não foi lá que eu pesquisei, deixei lá. Pesquisei hoje no Google. Como diz um amigo do Elton, o Eltinho, quem lembra do Elton? Elton da nave. No Geogli. Pesquisei no Google. Ele tinha um amigo que chamava o Google de Geogli. Por que eu não sei. Mas eu pesquisei lá. Tem vários significados, né? Mas em sua essência, o significado de perseverança é a qualidade da pessoa persistente, de quem não desiste jamais. E quando nós entendemos o significado dessa palavra, nós conseguimos entender o porquê essa primeira igreja viveu todas essas coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque elas eram persistentes, elas não desistiam jamais do quê? Da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. Elas eram persistentes. E talvez isso que difere aquela igreja de hoje. Porque eu não sei vocês, mas o que eu tenho visto nessa caminhada de um pouco mais de 10 anos, na presença de Deus, é que
essa virtude, essa qualidade, tem cada vez mais se esfriado no nosso meio, individualmente e principalmente como igreja. Começamos algo empolgadíssimos. E às vezes ainda quando Deus faz alguma coisa nos primeiros encontros, meu Deus, nós nos empolgamos. Só que na segunda vez já não foi tão legal. Deus não falou tanto. Ou Deus nem veio. Ah, veio pouca gente, você viu? E aí, a gente esfria. Não persiste. Desiste. Isso em tudo. Eu gosto de dar exemplo assim de vida, assim, sabe? De dia a dia. E exemplo assim que acontece com praticamente todo mundo. Tipo assim, segunda-feira eu vou começar a academia. E com a academia, vou começar a me alimentar melhor. Tudo, como é que é o nome daquilo? Integral. Uma raiva que eu tenho da vida é de coisa integral, gente. Que negócio ruim, tudo que é integral é ruim. Desculpa se você gosta, eu só estou abrindo meu coração. Mano, eu detesto coisa integral. Olha lá, estou levantando seguidores ali, ó. Já falaram 2. Quem mais? 3. Glória a Deus. Aleluia, tá bom. Mas é uma verdade. Aí, assim, às vezes não sai nem do papel. Às vezes a gente nem na segunda-feira começa. Mas quando a gente começa, na segunda-feira, tá tudo certo. A roupa você já deixou dobrada. A marmitinha fitness e os lanchinhos das 3 em 3 horas já tá tudo certo para o primeiro dia, para a segunda-feira. E aí, mano, primeiro dia você vai. E aí você faz lá o seu treino. Que agora é treino, né? Antigamente você ia para a academia malhar. Hoje é treinar, né? E aí você chega lá, você treina, você segue todas as orientações ali do instrutor, do personal. Você come certinho durante o dia. Só que na terça-feira, você acorda dolorido. E chateado. É ou não é verdade? E você fala assim, poxa, acho que hoje eu não vou não. Porque eu vou esperar, né? Tô dolorido. Nem fiz as minhas marmitas hoje. Nem separei a roupa. Quem está se identificando em nome de Jesus? Amém. Eu quis dar esse exemplo prático para a gente entender o que acontece na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada de fé. Quantas vezes nós não levantamos ou saímos de um culto de domingo chacoalhado por Deus? A glória de Deus veio, desceu e aconteceu coisas maravilhosas. Deus falou com você. E te pediu coisas talvez. E aí você fala assim, amanhã, segunda-feira, eu começo. Leitura da Bíblia, 5 horas da manhã. Vou começar a jejuar, Senhor. Sim, eu vou fazer. Vou começar a santificar. Eu vou começar a orar 3 vezes por dia, como o Senhor me pediu. E aí, talvez na segunda-feira a gente consegue. Vou me encher de fé agora. Até na terça a gente consegue. Aí quarta-feira, brigou com a esposa. Aí você até usa o texto bíblico. Fala, eu briguei com a esposa, minhas orações vão ser impedidas, não vou nem orar. Estou falando porque eu já fiz isso, irmão. Eu não estou falando de que eu acho, não. Eu vou orar para quê?
tirou minha paz, briguei com ela e a culpa é minha ainda, não vou orar, não vai acontecer nada. Sério? Eu estou levando assim para um lado engraçado, mas é verdade. Começa um jejum, aí come um biscoitinho, ai Senhor, desculpa, ai olha, esqueci, Senhor. Agora já foi. Sabe? Eu estou dando uns exemplos bem simples e leves, para a gente mergulhar um pouquinho mais profundo daqui a pouco, amém? Glória a Deus. Está feliz? De verdade? Amém. Então vamos lá. Como eu disse aqui, essa igreja, a primeira igreja, os nossos irmãos do passado, eles perseveravam, eles perseveraram nessas coisas, nesses alicerces da fé, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a gente precisa entender que isso são alicerces e que precisam ser edificados sobre o fundamento Jesus. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações não é fundamento, é alicerce aonde precisa ser edificado. Em Jesus, no fundamento. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, trazer para a igreja, é a perseverança na doutrina dos apóstolos, como foi dito aqui. E a doutrina dos apóstolos não tem nada a ver com os apóstolos, mas sim com Cristo, amém? Isso precisa estar claro para a igreja. Está claro para a igreja? A doutrina dos apóstolos não tinha a ver com os apóstolos. Tinha a ver com Cristo. Tem a ver com Cristo. Foi só um nome que a igreja primitiva deu para o ensino daquela primeira igreja. Por quê? Porque essa doutrina foi dada pelo próprio Jesus para os apóstolos fundamentar a igreja. Na onde? Nele mesmo. No fundamento que já foi posto. Vocês estão conseguindo entender? Essa doutrina é um ensino, foi a inspiração, porque até então as cartas ainda não estavam escritas, o cânon, a Bíblia ainda não estava fechada. O próprio Jesus tinha entregado para eles por revelação divina, como diz a própria palavra, que toda a escritura é inspirada por Deus, vai dizer lá em Timóteo. Então eles entregavam, e foi uma maneira de o Senhor, juntamente com essa primeira igreja, dizer assim, ó, o ensino genuíno é dos apóstolos, porque foi eu que ensinei para eles, foi eu que entreguei para eles, ouve eles. Não é só ensino, é poder, é vivência, é testemunho, é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então a primeira coisa que nós precisamos perseverar é no ensino, é na palavra de Deus. Hoje a gente vai aprender sobre perseverança, amém? E a primeira coisa que nós precisamos perseverar, à luz da Bíblia, na orientação que a Bíblia nos deu aqui, é perseverar na doutrina, é perseverar na palavra, é perseverar nisso aqui, ó. Como devoção, a nossa leitura, como tem andado o nosso alimento diário. Será que nós temos perseverado na igreja? Porque elas perseveravam. Elas estavam sendo ensinadas, mesmo ainda não tendo esse livro com livre acesso, assim como eu e você.
Eles perseveravam na doutrina, na palavra. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim, ó: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Está vendo que o fundamento é Jesus, os alicerces é a doutrina, é a comunhão, é o partir do pão, é as orações. E para uma igreja ser forte e saudável, a gente precisa entender e viver isso, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Ou entendemos e vivemos, ou a gente vai continuar vivendo numa vida de inconstâncias, numa vida de altos e baixos. E eu não estou dizendo aqui de emoções, tá? Porque todo mundo vai ter os seus altos e baixos emocionais. Amém? Nós somos livres para isso. Esses dias mesmo eu estava chateado, para baixo. Normal. Dia mal. Não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo altos e baixos como igreja, como corpo de Cristo, como instituição divina que Deus instituiu para a transformação aqui da terra. É isso que eu estou dizendo. Altos e baixos, isso. Ainda ter pessoas que descredibilizam a igreja porque não conseguem ver a perseverança na doutrina, na comunhão, na oração e no partir do pão. É por isso que às vezes ainda nós chegamos em alguns lugares e algumas pessoas descobrem que nós somos crentes, ou às vezes ela não sabe que nós somos crentes e mete o pau na igreja, mete o pau no evangelho, mete pau nos pastores. Por quê? Porque ainda elas não conseguiram, o mundo ainda não conseguiu ver essa perseverança da igreja nisso aqui que nós falamos ainda. A igreja às vezes é representada por alguém que está no rolê, que já casou e divorciou 3, 4 vezes. Você entende? Às vezes a igreja está sendo representada ou está chegando para essas pessoas dessa forma. E nós precisamos entender isso aí. E tomar como responsabilidade e sair daqui hoje e falar assim: eu vou perseverar junto com o meu irmão do lado. Nessas coisas. Precisamos perseverar na comunhão. E o que é comunhão? Por muito tempo eu achei que comunhão era sair junto e comer alguma coisa. Estou falando sério. Estou brincando. Por muito tempo eu achei que comunhão era estar junto. Por muito tempo eu achei que comunhão era marcar uma reunião, cada um traz um prato e vamos comer. Não que isso não faça parte. Não que isso seja errado. Mas só isso não é comunhão. A comunhão é o veículo, é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Isso não foi de mim, tá? Eu peguei do dicionário teológico isso. A palavra grega que é traduzida comunhão é koinonia. Isso já foi dito aqui, o nosso pastor Rafa pregou e muito bem pregado aqui sobre isso. E essa palavra, ela traz a ideia de cooperação, relacionamento espiritual entre os santos. Ou seja, comunhão é eu comungar com vocês, é ter um relacionamento espiritual com vocês, apontando para o mesmo lugar, Jesus Cristo. O reino de Deus. E no meio disso, entendendo sim, as necessidades dessa terra. Se você precisa de algo, se eu estou em comunhão, eu percebo, a gente conversa e a igreja está ali. Como a gente discorreu o texto aqui? Ninguém passava necessidade naquela igreja. Percebe como a gente está distante?
E não é uma crítica. Não é uma crítica. Isso. Essa é uma realidade que precisamos trazer, refletir, se arrepender e viver. E não estou aqui como o que já está tudo certo. Não, eu estou junto contigo, junto com vocês. Amém? Precisamos entender isso. Precisamos viver isso. Comungar. Partilhar. Pasmem, mas você pode conviver junto com algumas pessoas por anos e não ter comunhão com elas. Porque comunhão não é estar junto. Somente. Comunhão é ter essa ligação do Espírito. É um relacionamento espiritual. Sabe, eu estou orando de verdade por você. Eu rio com a sua alegria. Eu choro com a sua tristeza. E se eu puder, eu te ajudo como for necessário. E vou estar sempre te apontando para Jesus. E você precisa estar sempre me apontando para Jesus. Comunhão, koinonia. Precisamos perseverar nisso. E hoje, a gente está falando de perseverança, mas está trazendo alguns pontos essenciais. Porque perseverar só por perseverar é insistência somente. Nós precisamos entender no que perseverar. E a palavra está sendo explícita aqui. Nós precisamos perseverar em algumas coisas. Essas é a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus e comunhão. E a gente precisa entender para perseverar. Porque não dá para você perseverar em alguma coisa que você não entende. É persistência somente. E muitas vezes, a persistência sem entendimento só cansa. Só nos fadiga. Só nos traz mágoas porque a gente não entende. E às vezes a gente acha que comunhão é uma coisa, está com aquilo na cabeça, está chateado com as pessoas, com os irmãos, porque achou que comunhão era uma coisa, mas comunhão é outra. Então que nessa noite o Senhor traga clareza para a nossa igreja. Amém? Aleluia! Eu aprendi isso daí com uma rapaziada aí, e é bom a gente ir testando, né? Vocês estão felizes ainda? Porque às vezes a gente, né, arrocha um pouquinho o nó, e aí eu percebo, né, a carinha de vocês daqui. A intenção não é essa não, gente. Vocês estão mesmo felizes então? Então glória a Deus, então vamos continuar. Glória a Deus. Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, palavra de Deus, na comunhão, entender isso. Vai uma outra aqui agora. Nós precisamos perseverar no partir do pão. E o que eu entendo com isso é que a primeira igreja, ela não... O que está escrito aqui não é simplesmente comer pão. Quem consegue entender isso? Quando está dizendo assim, ó, perseverar no partir do pão, não era simplesmente comer. Sabe? Aquilo que a gente gosta muito. Que crente... Olha, eu não acreditava não, o ser humano que come, né, velho? Sério. O meu irmão já era crente antes de ser crente. Que ele já gostava muito de comer. É que ele não sabia, né? Deus já ia pegar ele. Mas o partir do pão aqui, escrito, não é simplesmente se alimentar, comer, partir um pão e comer com o Rogério, com a Angélica, com a Tainara, isso aqui sim, sucessivamente. Mas partilhar.
e partilhar o quê? O que a palavra diz? O pão, né? Quem é o pão vivo que desceu do céu? Em João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, vai dizer assim, o próprio Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Olha que o próprio Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo, não, os seus pais comeram um maná, que também desceu do céu, mas o maná não era vivo, o maná era só a provisão, eu sou a salvação em pessoa. Meu Deus do céu, isso me estremece. Eu já partilhei isso com vocês, mas cada vez que isso volta à minha mente, meu coração, é um flashback do céu maravilhoso, sabe? É Deus me lembrando da sua soberania, do seu poder, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da salvação dEle, do amor dEle pela minha vida e pela sua vida. Então, todas as vezes que eu me deparo com algumas questões da palavra de Deus, Jesus, quando nós cantamos Jesus, isso me estremece. Nós cantamos aqui, morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não o segurou. Meu Deus, isso ecoa dentro de mim assim, ó, e abala tudo o que eu acho, tudo o que eu penso, tudo que eu acho que eu sei. E quando aqui a palavra diz assim, o partir do pão, não é simplesmente, eu sei que eles partiam também o pão e as refeições, mas eu tenho certeza que essa igreja, ela partilhava uns com os outros o pão da vida. Quando eles se reuniam para conversar, para partilhar, eles falavam daquilo, da porção do pão que eles tinham, e o outro falava da mesma coisa, e eles saíam de lá mutuamente abençoados. Sabe por quê? Porque eles partiam pão. Você está conseguindo entender isso? Deus te entregou algo, Deus derramou algo sobre você, te deu uma porção, te deu uma unção, te entregou um chamado, um propósito. Quando você se reúne com alguém, você partilha isso com as pessoas. Essas pessoas partilhavam. Elas partilhavam, elas repartiam o pão. Não simplesmente só o pão, mas o pão da vida, o pão que deu vida a elas, o pão que deu a vida a mim, o pão que deu a vida a você, o pão que vai dar a vida para aqueles que ainda vão crer. Jesus está em tudo, irmão. Olha bem para mim aqui, Jesus está em tudo. Por Ele foram criadas todas as coisas, João 1. Ele é o fundamento. Ele é o pão que é partilhado. A palavra de Deus que vai dizer que Ele também é o arquiteto e o construtor. Ele está em tudo. E a gente precisa entender isso, que nós somos só meros cooperadores. E a única coisa que nós precisamos fazer é perseverar. Está tudo pronto, irmão. Está tudo preparado. A festa já está preparada, vocês conseguem entender isso? Só precisa ter um nome na lista. E perseverar. Se você leu a última página da Bíblia, você vai ver que deu tudo certo já. Só que nós precisamos entender que nós precisamos entrar e perseverar.
Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente não precisa mais inventar a roda já foi inventada, a gente só precisa fazer ela girar agora. Você consegue entender isso aí? Não precisa inventar mais nada, o evangelho está aqui, a boa nova está aqui, está tudo escrito, está tudo certo, está tudo declarado, está tudo decretado, não precisa mais fazer nada, é só perseverar. Você entende? Não tem revelação nova, irmão, revelação nova é de Satanás. E eu falo isso na autoridade, no nome de Jesus. Se alguém virar para você e falar assim, eu tenho uma revelação nova, expulsa o demônio. Nem ri porque eu estou falando sério. A revelação está aqui. Está aqui. Deus me deu uma revelação nova, corre. Se for uma igreja, já sai da igreja. Falo isso sem medo nenhum. A roda já foi inventada, irmão. Tá tudo pronto. Se você ler Gênesis, está lá, mano. Lá em Gênesis já está falando isso. Tá tudo certo. Só precisamos perseverar. Só precisamos persistir. Só precisamos não desistir jamais. E quando eu falo isso de persistência, de não desistir jamais, eu não estou dizendo que nós não iremos cair, que nós não iremos pecar, que nós não iremos falhar, que nós não iremos nos desanimar. Irmãos, não estou dizendo isso, tá? Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos. Se eu estivesse falando isso, eu também estaria mentindo para vocês. O que eu digo é, pode acontecer tudo, eu posso desanimar, eu posso pecar, eu posso cair, eu posso me fazer o que for, eu só não posso desistir. Ou porque você, assim, eu não sei. Antes de começar a pregar, antes de ser líder, ser pastor, sabe, essas coisas, eu achava que o pessoal que estava aqui em cima, falando, pregando e tocando, que eles eram tipo os vingadores do evangelho. Sabe, que assim, eles não desistiam, eles não se desanimavam, que eles não, sabe, não pecavam. Só que aí eu me entrei para os vingadores. E eu falei, ixi, estraguei a equipe. Eu falei, estraguei a equipe, meu. Estou aqui agora, todo mundo perfeito, só que eu peco ainda, me desanimo, meu Deus, e agora? Aí eu fui descobrir que eles também. Te peca também. É bom dizer isso, né? Tem um alívio, ufa. Só que o que precisa queimar mais forte dentro de nós aconteça o que acontecer, eu não vou desistir, mano. E eu vou dar um exemplo de um cara que não desistiu. Cabuloso esse exemplo. Davi manda matar um cara. Meu, ele não viu pornografia escondido. Ele não mentiu, sabe, para a esposa. Ele não era um filho que cabulou aula e ficou na minha época era o fliperama. E ficava no fliperama até da hora certinha do tempo, porque, vamos lá, para fazer coisa errada, para pecar, a gente é milimétrico, não é? Eu vou abrir um pouco das coisas. Às vezes eu fazia isso. Talvez minha mãe vai escutar isso pela primeira vez. Já me perdoa. Se não me perdoar, tá na igreja, viu? Às vezes a gente saía mais cedo da escola, mas para não chegar em casa e falar, por que você saiu mais cedo? E aí o que eu vou falar? A gente ficava num determinado lugar, ou então ia jogar um negócio, e aí assim, ó, a gente calculava da onde a gente estava até em casa, os minutos que a gente tinha nesse lugar para chegar no horário que a gente saía da escola até em casa. Estão conseguindo entender a engenharia? O plano? E é assim até hoje. Quando a gente vai pecar, depois de marmanjo, às vezes a gente até sofistica mais, até profissionaliza. É ou não é? Ninguém fala né?
Era pegadinha, ainda bem que ninguém falou. Ai. Mas nós precisamos, mesmo assim, mesmo com os nossos, sabe, não desistir. Não foi isso, meu Deus. Vou trazer a toalhinha do Jacinto. Não foi isso que Davi fez, sabe? O dele foi um plus, porque ele, olha o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou dando um exemplo besta que aconteceu com a grande maioria da gente, para exemplificar um pecado cabeludo de Davi, porque ele fez a mesma coisa. Sabe o que ele fez? Ele olhou, cobiçou, e a maldade que existe nele, em mim, em você, em todo mundo, falou mais alto e falou assim: opa, dá para fazer. E fez. Pegou a mulher que não era dele, num português mais geral. E aí o que ele fez agora? Poxa, eu tenho que ver o tempo, certo? O marido está na guerra, então tenho que mandar rápido, vim para casa para fazer as coisas, tal. Não deu certo. Assim, opa, então vou ter que cortar o mal pela raiz, entre aspas. Mandou só uma ordem, faz assim, ó, coloca o sujeito ali, ó, em tal lugar. Davi, homem de guerra, sabia que não ia ter chance, porque ele tinha maquinado já o pecado. Ele já tinha pensado, assim como eu e você, o tempo que dava do lugar até a sua casa. E aí sabe o que ele fez? Mandou matar. Meu Deus do céu. O cara mandou matar alguém. Uma vez eu escutei um negócio e eu falei: é verdade, Senhor. Isso só prova a minha ruindade. Uma vez eu ouvi um pastor falando que nós hoje não iríamos na igreja do Davi. Se Davi abrisse uma igreja aqui em Pirituba, nós não iríamos na igreja dele, porque você saberia que ele mandou matar uma pessoa. É ou não é verdade? Eu vou na igreja um safado desse? Por muito menos a gente já não comunga com algumas pessoas, né? Mas a mesma Bíblia vai dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E aí só me deixa mais assim, só comprova a minha maldade, a minha ruindade, ou o meu instinto de justiça, ou talvez de se achar melhor do que os outros. Davi, sabe por que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus? Porque ele perseverava. Ele falou assim: fiz a maior besteira da minha vida, mas uma coisa eu não posso fazer, eu não posso desistir, eu vou perseverar, eu vou continuar, eu vou me arrepender, eu vou me prostrar, eu vou jejuar, eu vou me rasgar, mas eu não posso desistir. E isso não é simplesmente uma licença para que a gente viva uma vida de pecado, porque Davi fez isso uma vez só. Mas o que eu quero trazer à luz aqui nós somos seres humanos, estamos suscetíveis a falhas, a tropeços e talvez até tropeços maiores aos nossos olhos, como o de Davi. Mas o que não pode acontecer jamais dentro de nós eu vou desistir, eu não vou mais permanecer, eu não vou mais persistir, porque agora eu já não sou mais digno. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode santificar o resto da sua vida, você pode se achar um santo, você nunca vai ser digno, eu nunca vou ser digno do favor de Deus. É graça, é misericórdia, é amor de Deus. Então nós
precisamos sair daqui com isso. Eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou perseverar na doutrina dos apóstolos, eu vou perseverar na comunhão com os meus irmãos, eu vou perseverar no partir do pão, eu vou partilhar não só aquilo que eu tenho de alimento com o meu irmão, mas aquilo que Deus me entregou, eu também vou partilhar todos os dias, quando eu sentar na mesa, quando eu estiver no trabalho, quando eu estiver na igreja, quando eu estiver na célula, no PG, quando eu estiver em qualquer lugar, eu vou partilhar, eu vou repartir aquilo que Deus deu para mim, para que o meu irmão seja abençoado. Eu creio que ele também vai partilhar aquilo que ele tem de Jesus para me abençoar, e um vai suprindo o outro, entendendo que em tudo isso, o fundamento é o único, é Jesus Cristo. É o fundamento. É o pão. É o arquiteto, é o construtor. Ai, meu Deus. E por fim, nós precisamos perseverar nas orações. E eu sinto o irmão Fábio ali já regozijando, né? Assim, Senhor, Senhor, Tu sabes. Ai. O que falar sobre oração? Bom, eu estou sendo superficial nessas coisas que eu estou falando aqui, porque isso precisaria ter muitas horas para falar de cada assunto, cada coisa, doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão, das orações. O que falar sobre oração? É tipo o alimento diário, o respirar, é isso. A vida com Jesus, a vida com Deus é relacionamento. Você consegue se relacionar com alguém que você não fala com aquela pessoa? Quem aqui consegue? Aí você pode pensar assim, eu consigo, ou eu conheço algumas pessoas que conseguem. Isso não é relacionamento. É qualquer coisa, menos relacionamento. Porque relacionamento envolve intimidade, conversa, diálogo, abrir segredos, contar segredos, ouvir segredos. Oração é isso. É se relacionar com Deus. É conversar com Ele. E é também ouvir Ele. Uma vez eu aprendi que oração não é só falar. Às vezes eu vou para o meu momento de oração e eu não falo nada. Porque eu estou buscando ouvir aquilo que Deus quer falar. E aí você fala assim, nossa, Bruno, mas como é que é? Aí Deus começa a falar com você assim, do jeito que você está falando, você escuta? Não. Não é assim. Mas como diz o pastor Luciano Subirá, é um testemunho interior. Não sei se já aconteceu com você mesmo. Você está orando pedindo resposta e você mesmo ora a resposta. Já aconteceu isso com você? É Deus falando. É Deus falando assim, essa é a resposta, colocando a resposta nos seus lábios. Porque muito provavelmente a gente vai passar a nossa vida sem escutar audivelmente a voz do Senhor. São raras as pessoas que teve essa experiência. Mas nós precisamos ter a oração como algo elementar, básico, mas primordial. Olha que interessante, Atos, no capítulo 3 de Atos, no versículo 1, vai dizer assim, a certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração.
Algumas traduções vai dizer a hora nona, algumas que já traduz essa hora nona para a nossa hora de hoje, que é às 3 horas da tarde. Ou seja, eles perseveravam nisso. Eles estavam orando todos os dias. Todos os dias eles estavam indo no templo. Na hora, tinha uma hora, meu Deus. Tinha uma hora da oração. Você tem uma hora de oração? Eu vou celebrar o único amém. Amém. Eu aprendi anos atrás, há quase 10 anos atrás, que nós precisamos celebrar as pequenas coisas. Então só houve um amém, então vamos celebrar esse amém. Mas nós precisamos ter, e eu não estou dizendo que a gente precisa ser xiitão, fariseu, ter a hora da oração pública, colocar um banquinho na porta da tua casa, colocar a mão no coração, forçar a lágrima e orar. Não estou dizendo isso. A hora da oração é a hora que você separou, seja ela a hora qual for, sabe? Ou talvez é o dia inteiro. Uma vez eu ouvi um homem de Deus, eu não lembro quem era, dizendo que aquela pessoa ela não orava mais de 10 minutos, mas ela não passava mais de 10 minutos sem orar. Olha que vida, olha que devoção. Você acha que essa pessoa ela era abençoada? Será que ela tinha intimidade com Deus? Será que ela viveu coisas extraordinárias? Sim ou não? O que vocês acham? Eu também acho. Aí às vezes, vou dar um exemplo aqui. Quem estava no domingo passado aqui? Foi uma benção, não foi? Foi muito top. Aquele homem estava aqui, e você vê a seriedade na pessoa. Cara, eu posso estar enganado, mas eu tenho para mim que aquele homem é um homem de oração. Não sei, o que vocês acham? Vocês também acham? Né? Aí às vezes a gente fala assim, mas por que Deus não me usa? Por que Deus não faz isso comigo? Por que isso e aquilo? Olha lá, o irmão vem e as coisas acontecem, tudo mais, mas ninguém sabe o quanto os joelhos daquele homem têm sangrado. Quanto o estômago daquele homem talvez não vê alimentos diários por conta de jejuns e votos com Deus. Consagração, intimidade, perseverança na oração. Então toda vez que você vê alguém muito usado por Deus, faz essa reflexão. Pode ser que é só graça, só unção, pode acontecer, mas pode ser, a grande maioria das vezes é resultado de uma vida de oração, de devoção, de lágrimas, de adoração, de perseverança. Amém? Olha que Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Oração não é coisa do ministério de intercessão. Oração não é do ministério de batalha espiritual. Oração é para o crente. Assim, converteu, levantou a mão, aceitou Jesus, foi salvo, é para você. É para mim. Oração. Eu poderia enxurrar de versículos aqui, no quanto pela oração, o que pode acontecer, o que pode não acontecer. A oração nos transforma, a oração move situações.
Foi assim na vida de Daniel, foi assim na vida de Esther, foi assim na vida da igreja, a própria igreja, orando para algumas coisas acontecerem, foi assim na vida de algumas pessoas em específico, do próprio Paulo com Silas orando e adorando, e as cadeias se rompendo. É muito mencionado, foi mencionado uns cultos atrás, o próprio apóstolo Pedro foi preso, bem preso, e a igreja estava orando, intercedendo por ele, e o milagre acontece, ele sai dali de uma maneira assim inexplicável. Sabe por quê? Oração, perseverança. E eu não estou nem aí se você for embora hoje chateado. Porque talvez hoje a gente não vai ver o galinho pegar fogo. Hoje Deus quer que a gente entenda que nós precisamos perseverar em coisas elementares para viver o sobrenatural. Sabe? Porque se você for embora chateado, eu também vou. Porque eu estou chateado também com essa palavra. E aí nós vai tudo chateado e ora. Olha que bênção. Aí Deus começa a fazer. Estamos finalizando. A perseverança é uma virtude bíblica que precisamos resgatar e viver com intensidade. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos ser perseverantes com as coisas do Senhor. Cara, assim, eu estou falando aqui por alguns minutos já. Só que está escrito. Não sou eu que estou falando. E perseveravam. Está escrito. E eu não sei você. Mas eu creio que isso é palavra de Deus. E se está escrito, está escrito. E não tem jeitinho, sabe? Não tem interpretação. Ah, não, mas é naquela época. Ah, mas é que, sabe, é que naquela época, a cultura, é que, ó, pelo amor de Deus. Se fôssemos falar sobre isso, sobre tempo, sobre cultura, agora era para que a nossa perseverança estivesse muito mais intensa. Porque quanto mais caminhamos para o fim, mais difícil é viver nesse mundo. E para permanecer, nós precisamos intensificar a nossa perseverança. Então não tem nem desculpa, não é interpretativo, é perseverem. Igreja do Senhor. E perseverar, sabe o que é? É fazer a mesma coisa até que Ele venha. E é por isso que o próprio Jesus diz assim, ó, não impeçam as crianças de chegarem até mim. E aí ele vai dizer assim, porque delas é o reino de Deus, e se vocês querem herdar isso, seja como uma delas. Por que eu estou falando isso? Parece que é um texto desconecto, né? Mas não é não. Pega uma criança e faz uma brincadeira que ela gosta. Esconde o seu rosto e tira e fala, achou. Aí ela vai dar risada. Se você fazer isso por 6 meses, ela vai dar risada sobre isso. Por causa da inocência. Sabe? Para ela aquilo é maravilhoso. Ela vai dar risada, vai ser novidade. Aquilo que nos chateia. Eu faço 3 achou e já estou chateado já com o Joaquim. Fala, mano, achou, filho, achou, vai, achou. Achou, vai achar outra coisa agora. Mas se deixar, ele fica no achou pro resto da vida dele. Essa inocência de viver as coisas de Deus todos os dias é que vai fazer com que a gente persevere e tenha alegria na perseverança. E para finalizar aqui, eu vou falar sobre algumas coisas aqui, ó. Através dela, da perseverança, chegamos, isso é forte, como diz alguns pregadores, a um caráter aprovado. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Romanos 5:3. Mas não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações,
Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Já tá bom, né? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A tribulação vai produzir perseverança. Porque é no meio da tribulação que eu preciso perseverar, que você precisa perseverar, que a igreja precisa perseverar. Porque perseverar no oásis, num resort, quem consegue? Eu topo. Estou precisando, na verdade. Persevero lá uns 5, 6 dias tranquilo. Eu e a esposa. Deixa a criança na recreação. Um dia, né? Só um dia, né? Para depois a gente fica com a criança. Mas é na tribulação que precisamos perseverar. Então a tribulação vai produzir isso, perseverança, e a perseverança vai aprovar o nosso caráter. É na perseverança que nós somos provados e aprovados. Então a gente precisa dar valor a isso, resgatar isso, intensificar isso no nosso meio individualmente e como corpo de Cristo. Perseverança. Uma igreja que persevera vai viver o sobrenatural. É certo. A perseverança gera aprovação. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim, ó: feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Estão conseguindo entender a profundidade da perseverança? Todo mundo sabe que, pela graça, nós somos salvos, amém? Mas é a perseverança que vai nos manter nessa salvação. Não vai nessa, não. Estou salvo. Vou viver do jeito que eu quiser. Estou salvo. Vai. Persevera, não. Não sou eu que estou falando. Está escrito. Mas a perseverança está difícil. Perseverança gera aprovação. Sabe, é como se você ganhasse um prêmio, mas para você usufruir desse prêmio, você precisa fazer alguma coisa. Aí você fala assim, então não é de graça. Ô irmão, vou dar um exemplo aqui, ó. Viagem, você ganhou uma viagem para Disney, tudo pago. Tudo pago, você e a família, não importa quantos tem na família. Família grande, 3, 4 filhos, ganhou tudo grátis. Estadia, comida, passeio, vai ver o Mickey, vai ver o Pluto. Tudo grátis. Só que tem uma condição. Vamos colocar aí, você precisa vamos colocar aqui, estamos falando de parque, você precisa nunca mais ir para outro determinado parque. Aí você fala assim, isso aí não é de graça. Mas é a mesma coisa que a salvação, ela é de graça, mas você precisa perseverar para sempre. Está conseguindo entender? É de graça. Você não comprou aquilo, você só precisa fazer alguma coisa. É a mesma coisa. E aqui está dizendo aqui, eu aprovo você, persevera, que no final você vai ser aprovado e vai receber a coroa da vida. Meu Deus, eu quero ficar sem ir para os outros lugares pro resto da vida. É como se Deus estivesse falando para nós, para a sua igreja. Não precisa voltar mais para o lugar de dependência emocional. Você não precisa voltar mais para a prostituição. E quando a gente fala prostituição, não é vender o corpo não, tá? É ter uma vida promíscua.
Você não precisa voltar mais para traições. Você não precisa voltar mais para lá. Persevera na vida que eu te entreguei agora, que no final você vai receber a coroa. Dá para entender? Vale ou não vale? Precisamos perseverar para viver a plenitude da promessa de Deus. Em Hebreus, capítulo 10, 36, vai dizer assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. A condição é a perseverança. Vocês necessitam. O autor de Hebreus está afirmando aqui: em verdade eu afirmo, vocês necessitam de perseverança. Para quê? Para cumprir a vontade de Deus e assim alcançar a plenitude da promessa dele. Então nós não podemos viver de qualquer jeito e querer tudo o que Deus prometeu. Nós necessitamos perseverar. Nós necessitamos. E nessa noite aqui eu tenho a certeza, a convicção de que Deus nos trouxe para nos chamar, para nos levar para esse lugar de perseverança. E isso é uma decisão racional. Isso é algo que nós precisamos entender, como foi dito há um pouco tempo atrás, e decidir. Eu quero ou eu não quero. É simples. Simples. Mas assim como está escrito, eu não me recordo agora, tem uma passagem, eu não me recordo mesmo, eu vou parafraseá-la. Depois eu jogo lá no Boas-Vindas, qual que é o texto? Que diz assim: eis que coloco diante de vós 2 caminhos, o caminho bom e o ruim. Escolhe, pois, o bom. Sabe? É Deus falando assim, ó, existe sempre 2 opções para você, mas eu gostaria tanto que você escolhesse o bom caminho. Sabe? É racional. É eu escolher, com o conselho de Deus. Nada mais, nada menos. Eu coloco, tem duas opções, a boa e a ruim. Escolhe, pois, a boa. Então que nessa noite a gente se levante em perseverança. Que nessa noite a gente se levante decidido. Eu quero perseverar. Assim como os meus irmãos do passado, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, na comunhão, na minha família espiritual, na verdadeira comunhão que é o laço que ultrapassa o afeto, a comunhão que é gerada pelo Espírito entre mim, o meu irmão e a minha comunidade, que vai fazer com que eu o ame, eu o suporte em amor, como diz a palavra, que eu chore o choro dele, que eu me alegre com a felicidade dele, e que eu viva isso todos os dias. Que eu partilhe o pão, não só aquilo que eu tenho de recurso, de provisão, mas que eu reparta o pão da vida, que eu reparta aquilo que Deus já me entregou com os meus irmãos. E essa palavra que nós vimos aqui, ela é direcionada à igreja, aos primeiros 3 mil pessoas convertidas, tá? Então isso tudo aqui é para a igreja. E aí você fala, e Bruno, e o restante do mundo? Você viu que os últimos versículos vai dizer que por fazer tudo isso,
o povo de Deus contava com a simpatia dos de fora. E naturalmente o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Cara, eu vou morrer pregando isso. Eu não estou aqui contra o evangelismo, não estou aqui falando que nós não precisamos pregar o evangelho, muito pelo contrário, o evangelho precisa ser pregado. Essas pessoas, esses irmãos, eles pregavam o evangelho para onde eles estavam, mas a estratégia de evangelismo da Bíblia é a pregação do evangelho e viver a comunhão, o partir do pão e as orações, e perseverar nisso, que aí os de fora vai olhar aqui para dentro e vai falar assim: nossa, tá vendo? O André se alegra com a Aline. E o Dodô chorou por causa da perca do Marcos. Nossa, eles se ajudam, velho. Olha lá. Eles são fiéis à palavra, né? Aqueles que eles acreditam, a Bíblia, né? Olha, eles oram. Olha, tá vendo? Passou aqui, até sentiu um negócio. Eu oro para que a igreja entenda. Isso. Não tem segredo. Lembra, a roda já foi inventada. Não tem segredo. É só fazer ela rodar agora. É só perseverar. É só perseverar. Que aí os milagres naturalmente vai acontecer. Porque assim, ó, você não vê o povo, pelo menos esse povo aqui, a primeira igreja, ansiando por milagre, sabe, afobado por milagres. Não, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os milagres eram a natureza da igreja. Andava, opa, não andava, agora estou andando de novo. Era assim. As coisas aconteciam. E se não acontecessem, eu vou falar que nem minha avó, eu tenho para mim que eles iam continuar perseverando. Sabe por quê? Porque perseverar é fazer a mesma coisa até que Jesus volte. Ainda que nada aconteça, ainda que você não veja, ainda que o milagre não chegue, perseverar é fazer a mesma coisa até que Jesus volte. Porque fica tranquilo, se não aconteceu nada, quando Jesus voltar vai acontecer tudo. Tá entendendo? Esse precisa ser o sentimento da igreja. Isso precisa ser a essência da igreja. Eu não busco as tuas bênçãos, eu te busco, Senhor, porque quando o Senhor chegar, tudo que eu preciso chega junto. Você consegue entender isso daí? Igreja, você consegue entender isso daí? Eu não estou dizendo que nós não precisamos orar por milagres, eu não estou dizendo que nós não podemos, não é isso, irmão. Não é isso, tá? Eu quero deixar enfatizado, não é isso. Eu oro por milagres. Eu oro pelo milagre da salvação do meu pai praticamente todos os dias. Eu oro por várias coisas praticamente todos os dias. Eu peço coisas praticamente todos os dias. Mas uma coisa eu peço também. E eu replico a oração do salmista. Que eu possa habitar. E quando fala casa, né, a palavra fala casa, mas o que o salmista quer dizer é: eu quero habitar na sua presença. Eu quero o Senhor, porque na presença do Senhor não há ausência de nada. Então que a gente se levante em perseverança na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E se Deus fizer, fez. Se Deus não fizer,